Temos uma pergunta para você. E se a Ucrânia já tiver vencido a guerra contra a Rússia, e só o Putin ainda não recebeu o recado? Pode soar estranho, já que o presidente da Rússia ainda envia soldados para morrer na Ucrânia, mas a questão não é tão absurda quanto parece. A realidade é que a maré está mudando no campo de batalha, e isso deu à Ucrânia a maior oportunidade até agora de acabar com a guerra. Putin agora só tem duas opções restantes, e ambas terminam com a derrota dele. Vamos revelar essas opções em breve. Primeiro, a Rússia enfrenta sérios problemas ao tentar avançar com a ofensiva de primavera, que deveria entregar o Donbás a Putin. A primavera já está avançada, o que deveria ser bom para a Rússia. O solo seca quando o sol surge. A folhagem da primavera oferece cobertura, e todos os fatores que dificultam o avanço militar no inverno desaparecem. O plano de Putin, como nos últimos anos, era lançar uma ofensiva de primavera que duraria até o outono, visando colapsar de vez as defesas ucranianas em Donbás. Se a Rússia avançasse mais nos oblasts de Kherson e Zaporizhia, chegando até a cidade de Zaporizhia, seria ainda melhor. Problemas de Putin começaram por sua falta de adaptação. A ofensiva desgastante que vemos há mais de 4 anos é tudo o que Putin tem. A ofensiva da primavera sofreu com essa inflexibilidade. Logo no início, percebemos que esta primavera não seria boa para a Rússia. A nova ofensiva da Rússia causou cerca de 10 mil baixas na primeira semana, segundo o National Interest. Isso inclui um dia recorde em 17 de março, quando a Rússia perdeu 1.710 soldados, o maior número em 2026 até agora. Alguns meses após esse começo desastroso, podemos dizer oficialmente que a ofensiva de primavera é um fracasso de proporções épicas, que está levando Putin cada vez mais perto de tomar uma das duas decisões que, de qualquer forma, resultarão na derrota da Rússia na guerra que ele começou. A queda do Donbás não está mais próxima agora do que no início da primavera. As forças da Rússia simplesmente estão se chocando contra a linha de fortificações de Donetsk, isso se conseguirem chegar até lá, e estão morrendo antes mesmo de causar qualquer dano significativo. O desfile do Dia da Vitória em 9 de maio na Rússia evidenciou isso, com Putin abatido assistindo a praticamente nada acontecer diante dele em Moscou. O que seria uma demonstração do poder militar russo virou um triste exemplo da fraqueza de Putin, pois a Rússia evitou exibir equipamentos militares por medo de ataque ucraniano. O desfile simbolizou apenas o fracasso da Rússia. E no terreno, estamos vendo evidências concretas de que a ofensiva de primavera está longe de acontecer do jeito que Putin previu. O avanço da Rússia tem sido no mínimo lento. No melhor cenário possível, conforme relatado pelo grupo de inteligência de fonte aberta Deep State, a Rússia conseguiu tomar 672 km² do território ucraniano até agora nesta primavera. Isso fica bem abaixo dos 827 km² conquistados no mesmo período de 2025 Kiev. Independent relata: isso é o melhor que a Rússia conseguiu. Relatos apontam que a Rússia perde terreno apesar dos avanços. Análise de maio do Instituto para o Estudo da Guerra mostra que, em abril, a Rússia teve sua primeira perda territorial líquida na Ucrânia desde a contra-invasão ucraniana de Kursk, em 2024. A Ucrânia tinha um ganho líquido de 120 km² até o fim de abril, algo que Putin não imaginava enfrentar em uma primavera que deveria ser gloriosa. Os contra-ataques ucranianos no sul e sudeste prejudicaram a Rússia e explicam o avanço ucraniano, quando o esperado era progresso russo. Esses contra-ataques frustraram os planos de Putin em Zaporizhia. O avanço da Rússia em direção a Sloviansk e Donetsk ficou atolado, e a primeira das cidades do cinturão de fortalezas que a Rússia conseguiu se aproximar, Kostiantynivka, está cumprindo seu papel, já que os capangas de Putin estão morrendo em grande número por cada rua que conseguem tomar. Putin está sendo cada vez mais pressionado a tomar uma de duas decisões inéditas. Por trás dos avanços territoriais lentos, há dois grandes problemas que tornaram essa escolha iminente: a vantagem tecnológica crescente da Ucrânia e o alto número de mortes nas forças russas. Vamos começar pelas mortes. Houve muitas nos últimos meses. O desgaste absoluto que a Rússia achava que poderia suportar, acreditando que conseguiria superar a Ucrânia apenas pela quantidade de soldados, está realmente começando a pesar sobre as forças de Putin. As zonas mortais cheias de drones na Ucrânia cumpriram seu papel e impactaram muito a ofensiva da primavera de 2026. Com seus drones FPV, a Ucrânia consegue atingir qualquer coisa que se mova a poucos quilômetros da linha de frente. Tudo isso a um custo que é cerca de 10% do necessário para disparar um único projétil de artilharia contra uma posição estática. Isso mudou totalmente a guerra da Ucrânia, e você verá porque isso é importante se continuar nos acompanhando.
Por enquanto, o que realmente importa são os resultados. Diversos veículos, incluindo o Kyiv Independente e o Político, relatam que os drones agora são responsáveis por até 80% das baixas que ocorrem no campo de batalha. Alguns estimam que esse número seja ainda maior. Em um relatório que destacou o recorde de baixas da Rússia em março, a Al Jazeera afirmou que 96% das 35.351 baixas russas que a Ucrânia afirma ter confirmado foram registradas por drones. O restante foi causado por armas leves, fogo e artilharia. Some-se a isso o impacto que os drones estão causando no equipamento militar da Rússia, já que milhares de tanques, veículos blindados e sistemas de defesa aérea foram destruídos, e isso cria uma situação que Putin é forçado a aceitar. A cada ano, a ofensiva russa enfraquece e as defesas ucranianas se fortalecem. A alta taxa de baixas em março não foi um caso isolado para as forças de Putin. A Ucrânia repetiu o feito em abril, quando o Ministério da Defesa afirmou que 35.203 russos foram confirmados como mortos ou feridos no mês. Lembre-se que abril tem um dia a menos que março, então a Ucrânia praticamente com certeza teria alcançado cerca de 150 baixas extras para igualar março, se houvesse esse dia a mais. Um padrão está surgindo, o que não é bom para Putin. Mais soldados russos estão morrendo ou sendo feridos a cada mês do que nunca antes. E esses números de baixas estão sendo registrados durante uma ofensiva de primavera que supostamente deveria garantir vastas áreas de território à Rússia. Além disso, a situação piora nas mortes. Apesar da alta taxa de baixas na primavera russa, o maior problema para Putin é esse. A maioria das mais de 35 mil baixas russas por mês não retornará. Isso de acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que disse em 10 de março que a proporção de mortos para feridos da Rússia está muito inclinada a favor dos mortos. De todas as perdas, 62% são mortos e 38% são feridos, revelou Zelensky, o que está perigosamente próximo de uma proporção de 2:1 a favor da morte em relação ao ferimento. Lembre-se, nem todos os feridos voltam. Um soldado russo sem uma perna não será útil na linha de frente. Provavelmente, mais de 2/3, talvez quase 3/4, das perdas russas são de soldados que não retornarão ao fronte. Embora a Rússia tente esconder, soldados do exército de Putin costumam desaparecer em vez de serem declarados mortos, mesmo com a mídia independente russa expondo o número de mortes. Em um relatório de 9 de maio, a Medusa e a Média Zona da Rússia se uniram para descobrir que 352 mil homens russos entre 18 e 59 anos foram mortos desde o início da guerra na Ucrânia. Essas mortes foram confirmadas por checagem no registro de inventários da Rússia e em bancos de dados de óbitos verificados por organizações como a BBC Rússia. O número real de mortos deve ser bem maior. E pior ainda mais, o recrutamento russo quase não acompanha o número de soldados que Putin envia para a guerra na Ucrânia. Em 4 de maio, a United 24 Media informou que abril foi o 5º mês seguido em que a Rússia não recrutou voluntários suficientes para repor as perdas na Ucrânia. Isso indica 5 meses seguidos de redução gradual do exército russo, sugerindo que Putin terá que fazer uma das duas escolhas terríveis. O Militarny analisou o recrutamento russo em abril e os resultados não foram animadores para Putin. Seus números mostram que a Rússia recrutou cerca de 800 soldados por dia durante o primeiro trimestre de 2026, enquanto no mesmo período de 2025 estava recrutando entre 1.000 e 1.200 soldados por dia. Uma queda de 20% ou mais no recrutamento é o que Putin menos precisa, enquanto a ofensiva da primavera já causa recorde de baixas. E a Ucrânia só vai agravar todos esses problemas para a Rússia. Como? O segundo grande problema é que a Ucrânia amplia sua vantagem tecnológica na guerra com base no que já conquistou. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é The Military Show e tem muito mais de onde isso veio. Se gosta dos insights do canal, inscreva-se para ver mais vídeos. A Ucrânia sempre foi a inovadora entre as duas nações nesta guerra. Com Mikhailo Fedorov como ministro da Defesa, a Ucrânia passou a focar ainda mais em tecnologia contra a Rússia. O uso de dados e do pensamento gerencial moderno, defendido por Fedorov, impulsiona a reestruturação total do Ministério da Defesa e das Forças Armadas da Ucrânia. O gênio da tecnologia é incansável em otimizar tudo, algo de que a Ucrânia precisa urgentemente ao enfrentar dívidas de cerca de 213 bilhões de dólares devido à invasão de Putin. O modus operandi de Fedorov é extrair o máximo do mínimo, e a transformação que trouxe às Forças Armadas da Ucrânia não deve ser subestimada. Em seu cargo anterior como ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Fedorov liderou a implantação do sistema Delta de consciência situacional, permitindo que soldados compartilhem vídeos e informações do campo de batalha.
A Ucrânia agora usa esse sistema para confirmar seus números de baixas. Cada ataque de drone FPV à Rússia é registrado, enviado e contabilizado para que a Ucrânia saiba os danos causados no campo de batalha. Fedorov também é considerado um contrapeso ao comandante-chefe das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi, que o Kyiv Independente descreve como de mentalidade soviética. Eles unem esforços para levar o melhor do antigo e do novo às Forças Armadas da Ucrânia. Os efeitos são visíveis na vantagem tecnológica desenvolvida pela Ucrânia. No setor de comunicações, Fedorov obteve sua primeira grande vitória como ministro da Defesa ao negociar com a SpaceX o desligamento dos terminais Starlink ilícitos usados há anos pela Rússia na Ucrânia. O caos tomou conta da linha de frente russa, facilitando os contra-ataques ucranianos e aumentando as baixas atuais. Segundo a United 24 Media, em 10 de maio, a perda do Starlink impactou claramente a estratégia de drones da Rússia. Putin preparou uma campanha no Mar Negro e planejou lançar uma campanha de drones navais contra a Ucrânia, em resposta ao enfraquecimento da frota russa no local. Protótipos já haviam sido produzidos em meados de 2025, e 2026 seria o ano em que a Rússia começaria a usar seus drones navais em grande quantidade. O desligamento do Starlink interrompeu tudo, mas a tecnologia ucraniana ainda domina o Mar Negro. O foco crescente em tecnologia também ajudou muito a Ucrânia na defesa. Drones interceptadores baratos nas defesas aéreas em camadas da Ucrânia estão diminuindo a eficácia dos drones Shahed da Rússia. Sistemas robóticos terrestres já estão presentes em todas as linhas de frente. De acordo com o Centro de Análise de Políticas Europeias, esses robôs podem reduzir as necessidades de infantaria da linha de frente da Ucrânia em 30% até o final de 2026 e talvez até 80% no futuro. Esses robôs são cada vez mais essenciais para a logística na Ucrânia, alguns já equipados com metralhadoras para uso ofensivo. E ainda há a IA. A Ucrânia está tão à frente da Rússia nisso que não tem nem graça. Hordas de drones autônomos são lançadas no campo de batalha, cada um capaz de identificar, rastrear e destruir alvos com pouca intervenção humana. A Ucrânia se aliou ao Reino Unido, que financia um centro de excelência em IA para desenvolver drones avançados que podem paralisar a Rússia. À medida que as zonas de extermínio se ampliam e a tecnologia melhora, a Ucrânia ganha impulso no campo de batalha. Esse impulso, somado à incapacidade da Rússia de reagir, nos traz de volta as duas opções que Putin tem agora, ambas indicando que a Rússia perde a guerra. Opção número 1: mobilizar. A Rússia só tem vantagem sobre a Ucrânia por ter um contingente muito maior. A população da Rússia é 4 vezes maior que a da Ucrânia, mas isso não foi tão relevante porque Putin hesitou em mobilizar durante quase toda a guerra. Lembre-se, este homem ainda chama a guerra de Operação Militar Especial, após 4 anos e mais de 1,3 milhão de baixas. Putin evitou a mobilização por tanto tempo porque isso quebraria o contrato social central ao seu governo. Putin passou 25 anos se colocando como líder forte capaz de garantir a estabilidade que a Rússia necessita. Mobilizar o país e prepará-lo totalmente para a guerra rompe completamente esse contrato. Isso seria Putin admitir ao povo russo que errou e que a Rússia não consegue vencer a Ucrânia com os muitos recursos já investidos. É preciso mais, e é aí que a derrota entra em cena. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, Putin teme a reação social que uma mobilização total causaria ao seu regime. O ISW afirma que essa reação pode ser ainda pior que a enfrentada pela União Soviética após a invasão fracassada do Afeganistão. Esse conflito, que durou uma década, custou à Rússia cerca de 15 mil baixas. A campanha de Putin alcança esses números em menos de meio mês na Ucrânia, tornando a mobilização cada vez mais necessária. Putin tenta evitar a mobilização, alinhando-se aos antigos czares que enviaram centenas de milhares de russos à morte em guerras. Sem falar que Putin já fez isso. Tudo gira em torno da narrativa de Putin. Uma mobilização indicaria que ele admite que a operação militar especial virou a guerra que ele prometeu ao povo que nunca se tornaria. A revolução pode não ocorrer logo após a mobilização da Rússia, mas Putin perderia ao destruir sua já frágil base de apoio. Se a Rússia se mobilizar para lidar com a Ucrânia, Putin pode abrir caminho para sua queda, já que povo e elite russos buscarão formas de encerrar seu governo. Então há a segunda opção: encerrar toda a guerra por meio de um acordo de paz. Putin tem sinalizado isso após as embaraçosas comemorações do Dia da Vitória na Rússia. Putin afirmou enigmaticamente acreditar que a guerra na Ucrânia está chegando ao fim. Ele comentou sua disposição para negociações de paz.
E embora ele tenha temperado tudo isso com o habitual absurdo russo sobre a Ucrânia não cooperar e o Ocidente estar tentando prejudicar a Rússia, o simples fato de ele ter falado abertamente sobre paz e sobre o fim do conflito no dia que deveria marcar o poderio militar da Rússia diz muito. Putin está procurando uma saída. Entre as duas opções, essa é a preferida pela Ucrânia. A mobilização mostra que Putin perde, mas a Rússia pode mandar ainda mais centenas de milhares de homens para a Ucrânia. Já a paz evita mais danos à Ucrânia e faz Putin descumprir sua promessa de tomar o país, em vez de romper seu contrato social com os russos. O problema de Putin é que a Ucrânia não aceitará a paz nos termos que ele deseja. O Donbás não será cedido à Rússia. A Ucrânia exigirá que a Rússia pare de reivindicar seu território e buscará manter suas forças armadas, agora uma das forças de combate mais eficientes do mundo. Putin disse que invadiu a Ucrânia para evitar que o país ficasse mais poderoso. Escolher a segunda opção faz com que ele fracasse no objetivo e ainda enfrente o fato de ter criado uma Ucrânia mais forte do que ele jamais imaginou. Há alguns, talvez incluindo o próprio Putin, que acreditam ser impossível para a Rússia aceitar a paz em quaisquer termos que não entreguem pelo menos uma parte da Ucrânia para a Rússia. Se após 4 anos de guerra nenhum território for tomado, Putin será o responsável pelo massacre de uma geração de homens russos sem motivo. Mas é aqui que Putin enfrenta um impasse. Para continuar a invasão, ele precisa mobilizar, já que o número de russos mortos pela Ucrânia aumenta e o recrutamento russo falha. Isso é uma derrota para Putin. Sem mobilização, só resta a paz, mas não nos termos de Putin. Qualquer outra opção é lançar forças cada vez mais fracas contra as defesas ucranianas, que matam mais russos e são tecnologicamente superiores ao exército russo. Essas são as duas opções diante de Putin. Ele tem pouco tempo para decidir. Não mencionamos aqui o caos econômico causado pela invasão de Putin na Rússia e a pressão que isso gera sobre ele. Temos um vídeo explicando tudo isso. Assista para entender por que a economia russa é uma bomba relógio e está deixando Putin em pânico. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre o governo Putin e seus fracassos na Ucrânia. Obrigado por assistir.